Olá, bem-vindos à aula do Sistema Integrado de Emergência Médica. O objetivo desta aula é descrevermos a importância dos sistemas integrados de emergência médica, portanto, sistemas organizados de resposta à emergência, principalmente ao pré-hospitalar, descrever a organização do SIEM no contexto português, descrever o enquadramento do SIEM na legislação em vigor e os tipos de meios que integram o SIEM e também as fases do SIEM. Os sistemas de emergência médica organizados salvam vidas em toda a parte do mundo. Permitem antecipar o risco de vida para o doente, permitem o início de cuidados precoces que visam a estabilização do doente e aumentam a probabilidade de sobrevivência em ambiente hospitalar. Um sistema integrado de emergência médica resulta de um conceito em que sistema o conjunto de elementos interdependentes de formar um todo organizado. Integrado quer dizer que todos os meios aqui, todas as entidades envolvidas têm um único objetivo, portanto, têm um objetivo comum. A emergência, porquê? Porque responde a situações excepcionais que acontecem inusitadamente e que precisam de uma resposta imediata, e médica porque é uma organização na área da saúde. Em Portugal continental, essencialmente, o INEM é que tem esta responsabilidade e tem legalmente por missão definir, organizar e coordenar, mas também participar e avaliar as atividades e o funcionamento de um sistema integrado de emergência médica. É preciso salvaguardar que um sistema integrado de emergência médica não é uma lei, é um conceito ao qual o INEM tem esta responsabilidade a crescer e garantir que aos sinistrados, quer às vítimas de doença súbita ou outras, a pronta e correta prestação de cuidados de saúde. Portanto, depois a própria legislação vai esmiuçar aqui, vai definir aqui outros critérios, vai complementar aquilo que é o conceito genérico, em que compete assim ao INEM a prestação de cuidados de emergência médica em ambiente pré-hospitalar nas suas vertentes medicalizadas e não medicalizadas e também fazer a articulação entre o pré-hospitalar e os serviços de urgência e emergência hospitalares. Tem como é a competência da referenciação do transporte doente urgente e emergente, tem a competência de preparar a recepção hospitalar e o tratamento deste doente urgente e emergente, vindo do pré-hospitalar, e a formação em emergência médica, entre outras competências, como iremos ver. Onde, por exemplo, consta que, através dos chamados Centros de Orientação de Doentes Urgentes, os CODUs, assegura o atendimento e triagem e aconselhamento das chamadas que são encaminhadas pelo número europeu de emergência, o 112. Assim, o Instituto Nacional de Emergência Médica tem outras competências, como assegurar a prestação destes cuidados de emergência em ambiente pré-hospitalar e também providenciar o transporte para as unidades de saúde adequadas. Promove a resposta integrada ao doente urgente e emergente, pela esta interligação entre pré-hospitalar, hospitalar e intra-hospitalar. Promove a correta referenciação do doente urgente e emergente. Promove a adequação do transporte intra-hospitalar do doente emergente. E colabora com a Direção-Geral de Saúde na elaboração de normas de orientação clínica relativas a atividades de emergência médica. Também tem como competência definir, planear e coordenar e certificar a formação em emergência médica dos elementos do Sistema Integrado de Emergência Médica, incluindo os dos estabelecimentos, instituições e serviços e do Serviço Nacional de Saúde. Ora bem, entre outras, colabora ainda na elaboração dos planos de emergência e catástrofe com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a respectiva Direção-Geral de Saúde. Orienta a atuação coordenada dos agentes da saúde nas situações de catástrofe ou calamidade, integrando a organização definida em planos de emergência e catástrofe, sem prejuízo das atribuições de outras entidades. Assim, ainda tem como competência definir os critérios e requisitos necessários ao exercício da atividade de transporte de doentes, incluindo os respectivos veículos e proceder ao licenciamento desta atividade e dos veículos que estão afetos à mesma. Isto é feito através de uma portaria regulamentar, que neste momento a que está em vigor é a 260/2014, de 15 de dezembro. Isto porquê? Porque foi enquadrado na Lei Orgânica, na Lei de Bases da Saúde, o transporte de doentes como uma atividade de saúde e, portanto, competiu ao INEM regular esta atividade. Esta é uma portaria conjunta entre o Ministério da Saúde e a Administração Interna. O que é que este regulamento define? Primeiro começa por definir aqui o conceito, o que é pessoa doente. Portanto, é uma pessoa que, no âmbito da prestação de cuidados de saúde, requer, durante o transporte, recursos humanos e veículo e equipamento adequados ao seu estado e condição. Um doente emergente é aquele que, além da condição anterior, apresenta uma situação clínica de risco de vida instalada ou iminente falência das suas funções vitais.
E o doente urgente, o doente que apresenta uma situação clínica com potencial falência de funções vitais, mas não imediatas. E a ambulância é o veículo tripulado por, no mínimo, 2 elementos habilitados para a prestação de cuidados destinado ao transporte de pelo menos um doente em maca. Portanto, para se considerar uma ambulância, é um veículo que tem pelo menos a capacidade de transportar um doente em maca. Se tiver só bancos, não é considerado ambulância. E depois, para isso, existe uma outra definição, que já não entra aqui no Sistema Integrado de Emergência Médica, que é o veículo dedicado ao transporte de doentes, chamado VDTD, em que lá está, não tem maca, não é ambulância. Assim, dentro do grupo das ambulâncias, as ambulâncias dividem-se em 3 grupos: ambulâncias de transporte, de emergência e de cuidados intensivos, em que a ambulância de transporte tem 2 subgrupos: a ambulância tipo A1, que é de transporte individual, portanto só leva uma máscara, tem condições para levar um acompanhante ou uma cadeira de rodas. A tipo A2 é uma transporte múltiplo, quer dizer que pode levar mais do que um doente e pode ter mais do que uma maca. As ambulâncias de emergência é uma ambulância concebida e equipada para a emergência pré-hospitalar, portanto, que tenha capacidade de prestação de cuidados de emergência a doentes urgentes e emergentes. Portanto, é que chamada, não, apesar de não existir essa definição na lei, existem ambulâncias de emergência, mas, por exemplo, no âmbito dos bombeiros são chamadas de ambulâncias de socorro. As ambulâncias tipo C é uma ambulância de transporte para todos os efeitos, mas com a função e capacidade de transportar doentes entre unidades hospitalares de cuidados intensivos. Portanto, tem equipamento de suporte avançado de vida e são doentes de risco, portanto, que carecem de acompanhamento médico durante o seu encaminhamento até à unidade que o vai receber. As tripulações das ambulâncias. As ambulâncias de transporte, a tripulação é constituída por 2 elementos que têm um curso homologado pelo INEM, feito por uma entidade formadora certificada pelo mesmo, com uma duração de 50 horas, chamado curso tripulante de ambulância de transporte. A ambulância tipo B é constituída por 2 elementos, em que o condutor é um tripulante de ambulância de transporte, portanto, seguindo o que está indicado para as ambulâncias tipo A, e tem um tripulante de ambulância de socorro, que tem um curso de 210 horas, em que obrigatoriamente é o chefe de equipa. A ambulância tipo C tem um condutor, que é um tripulante de ambulância de transporte, mas obrigatoriamente tem que ter na sua tripulação um médico com formação em suporte avançado de vida e um enfermeiro também com formação em suporte avançado de vida. Aqui, ao contrário das outras duas, em que a tripulação obrigatoriamente é da responsabilidade da entidade detentora do meio, aqui a entidade pode requisitar, ou seja, este médico, este enfermeiro pode ser da unidade hospitalar, mas que obrigatoriamente tem que existir no acompanhamento do doente, ou seja, se houver doente dentro da ambulância, tem que obrigatoriamente ser acompanhado por um médico e enfermeiro. Portanto, a atividade de transporte de doentes urgentes e emergentes, pode ser realizada por entidades com quais o INEM tenha celebrado protocolos, chamados PEMs e reserva, e, logicamente, estabelece um conjunto de regras para serem cumpridas. Dentro disto, então, temos os postos de emergência médica, os chamados PEMs, em que é um contrato, em que, aqui neste caso, o INEM financia uma ambulância de emergência, portanto, para estar ao serviço na área de atuação dessa entidade, neste caso um Corpo de Bombeiros ou Cruz Vermelha, e que lá está, estabelece o funcionamento com base nesse protocolo. As ambulâncias de posto de reserva, a única diferença é ter um contrato com o INEM, mas que não tem o financiamento para a aquisição de uma ambulância de emergência. Portanto, esta ambulância é colocada ao serviço do INEM, mas é uma ambulância da respectiva entidade, portanto, sem financiamento do próprio INEM. Depois temos outra questão, que é a atividade de transporte de doentes urgentes e emergentes só podem ser utilizadas as ambulâncias tipo B, porque a lei define claramente que as ambulâncias só podem ser utilizadas para o fim a que se destinam. Portanto, o não cumprimento desta norma pode levar a coimas, podem ser avultadas. A atividade de transporte de doentes não urgentes só podem ser utilizadas as ambulâncias tipo A, tipo C, no caso de transferência intra-hospitalar e unidades de cuidados intensivos, ou os VDDD, que não fazem parte do Sistema Integrado de Emergência Médica. Portanto, estas ambulâncias tipo A e VDDD não fazem parte do Sistema Integrado de Emergência Médica. As tipo C podem fazer no âmbito das competências do INEM, da tal ligação intra-hospitalar, das responsabilidades que têm nessa área. É preciso também entender que a atividade de transporte de doentes urgentes e emergentes está reservada ao INEM e às entidades por eles reconhecidas, que neste caso resumem-se ao próprio INEM, aos Corpos de Bombeiros e à Cruz Vermelha Portuguesa. Portanto, pode haver, lá está,
quer entidades com PEMs, que o INEM financia uma ambulância de emergência para estar nesse local, ou contratos de posto de reserva em que a ambulância é da própria entidade, mas que o INEM utiliza em caso de necessidade. Em termos de meios, existem diversos meios, os meios próprios do INEM, portanto, que vão desde as ambulâncias de emergência, às viaturas médicas, aos helicópteros de emergência, motas de emergência e o CAPIC, portanto, o apoio psicológico em crise, portanto, essencialmente a familiares da vítima ou à própria vítima. Depois temos os meios dos parceiros do sistema, que são aqueles que garantem a totalidade, ou praticamente a totalidade do socorro no país, em que são as ambulâncias que estão sediadas nos tais PEMs nos Corpos Bombeiros, PEMs na Cruz Vermelha e as ambulâncias de reserva dos Corpos Bombeiros, portanto, de emergência, que estão obrigadas do protocolo de reserva. Também, quando necessário, podem ser utilizados os meios aéreos da Proteção Civil ou da Força Aérea. O CIEM, então, obedece a uma organização que vem do sistema americano, que deu origem àquilo que é a Estrela da Vida, em que o INEM é detentor da marca Estrela da Vida, em que o primeiro L desta organização é a detecção-proteção. Portanto, alguém tem que identificar o acontecimento. O ideal é que adote logo as medidas de proteção necessárias para evitar que esse acontecimento ultrapasse a dimensão inicial. Proceda ao alerta através, neste caso, do número europeu de socorro no 112, que haja um aconselhamento por parte da central que recebe esta chamada emergência, o chamado pré-socorro, em que as pessoas no local podem fazer alguma coisa. Portanto, desde o controle de hemorragia, o saber posicionar o doente quando é possível, essas instruções podem ser dadas por via telefone. Depois temos a fase do socorro, que é aquilo que as equipas de emergência vão responder no terreno, portanto, as ambulâncias, as viaturas médicas de emergência e reanimação, etc., que vão prestar a assistência ao doente. Depois temos o transporte do doente até à unidade de saúde, o ideal até à unidade de saúde, que vai tratar o doente definitivamente. Portanto, o que quer dizer que o ideal é que o doente seja encaminhado à unidade de saúde com as melhores condições que possa receber o doente. Portanto, e daí o sistema estar assim organizado. Outra questão legal que é preciso ter atenção: o transporte de doentes urgentes e emergentes realiza-se na dependência direta do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, portanto, é eles que fazem a gestão das chamadas de emergência e que atribuem os meios, mas do ponto de vista operacional, essa gestão compete à Autoridade Nacional de Proteção Civil. Ou seja, ao INEM compete dizer como é que este serviço deve ser feito, por quem é que deve ser feito naquele território, mas a gestão da emergência em si, em termos operacionais, compete à autoridade, porque é ela que compete assegurar o comando operacional de todas as operações de socorro. Falando em particular dos Corpos Bombeiros, acabam por ser os Corpos Bombeiros, porque a lei assim os impõe, sabe? Acabam por ser eles os agentes que têm que garantir o socorro no pré-hospitalar, porque cada Corpo de Bombeiros tem que assegurar a sua atividade operacional, onde consiste o socorro e o transporte de acidentados e doentes, como foi aqui na linha C, na sua área de atuação. Ou fora dela, quando nos termos legais forem reciclados. Portanto, quer dizer que podem ser solicitados por outras áreas, quando necessário, por escassez de meios, etc., assim que a situação o justifique. Em resumo, a existência do sistema de emergências organizados salvam vidas, é bom que se entenda. Portanto, um sistema organizado consegue garantir que o doente tenha uma assistência útil em tempo útil, que haja medidas que estabilizem a sua situação clínica para que o doente chegue ao hospital em condições de ser assistido, de ser tratado e de ser salvo. As ambulâncias dividem-se em 3 classificações: transporte de emergência e cuidados intensivos. Lembrar que as ambulâncias de transporte não podem fazer transporte de doentes urgentes ou emergentes, só podem fazer transporte de doentes não urgentes. As ambulâncias de emergência só podem estar afetas ao transporte de doentes emergentes e as ambulâncias de cuidados intensivos só podem estar afetas às transferências intra-hospitalares, podendo, em caso de exceção, todas serem utilizadas. É bom que se entenda. Exceção, quando falo de exceção, falo aqui em catástrofes, acidentes graves, que a situação se justifique e haja, logicamente, a necessidade disso. Existem meios INEM, que são os próprios do próprio INEM, existem depois os contratualizados, são os PEMs e os não INEM. As corporações não INEM são entidades que não têm contrato com o INEM, em que o INEM solicita a sua intervenção e que, logicamente, o INEM depois vai ressarcir essa entidade do custo dessa intervenção. As fases do CIEM são 6,
a detecção e a proteção. Lembrar que não é só é preciso identificar o problema e, se possível, adotar medidas que evitem o agravamento do problema. Mas temos o alerta, que é feito através do número europeu de socorro. O pré-socorro, que é o aconselhamento que pode ser feito à pessoa que contacta sobre as medidas que podem ir fazendo até à chegada das equipas de emergência. O socorro é aquilo que as equipas de emergência vão prestar no local. E depois temos o transporte, que é basicamente a ambulância para onde é que leva o doente, para a unidade de saúde que tenha as melhores condições possíveis para tratar aquele doente. Obrigado pela vossa atenção, até à próxima aula.